Vamos ver o que é que a gente vai responder hoje, né? A pergunta que tem aqui diz assim: qual a diferença entre religião e religiosidade? Qual a diferença? Então vamos ver aqui alguns aspectos para a gente conversar sobre isso. Dentro do projeto da graça salvadora, Deus entendeu ser necessário para alcançar, abençoar, atrair e salvar a todo ser humano, ou o maior número possível desse todo, uma ação especial do Espírito em todos os tempos. O convencer. Convencer todo ser humano de sua situação de condenação eterna, o estado de pecado contra Deus. Então, esse aspecto da ação de Deus é fundamental para ele alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então, convencer é a grande ação de Deus para chegar a cada ser humano. Segundo, este estado de pecado que todos estão, Moisés, pelo judaísmo, entendeu que foi por causa da desobediência de Adão. Em outras religiões, foi entendido situações diferentes para que isso se tornasse real na vida de todos. Não faz diferença como. O importante é que existe e vai levar muita gente para a eternidade sem Deus. O problema aí não é se foi porque Adão pecou, Eva, ou porque foi de outra forma. Não, isso não faz diferença. O que faz a diferença é que esse fato existe. Todo homem está em estado de pecado e precisa ser recuperado para ser salvo. E Deus quer fazer isso porque Deus ama todo ser humano. Então não tem por que discutir por que ele chegou a essa situação. O problema é que ele está na situação e acabou. Moisés entendeu uma coisa, outros entenderam outra. Não faz diferença. Entendeu? Terceiro, assim foi o Espírito Santo desde Adão até o último ser humano a existir na face da terra, foi e tem sido alcançado pelo Espírito nesta missão de convencer. Todos estão convencidos disto, conscientes ou não. Todos entendem que são pecadores contra Deus. Todos entendem isso. Em todos os lugares do mundo, em todas as religiões, em todos os tempos. Todos estão convencidos disso. O Espírito foi perfeito nisso que fez. Cada pessoa entendeu ao seu próprio jeito o convencimento do Espírito, dentro de seus contextos de vida e de convivência com outras pessoas. Cada um tem sua própria concepção e é natural que seja assim. São pessoas diferentes. A religiosidade é a maneira de cada um entender e responder a este convencimento do Espírito em sua alma. Olhe, primeira resposta. O que é a religiosidade? É a maneira que cada pessoa tem de responder a essa situação dela. Então, eu estou convencido, você está, todo mundo está convencido de que é pecador. Entendeu? De que está em estado de pecado. A maneira como eu reajo a isso é a minha religiosidade. A maneira como eu vou responder a isso é a minha religiosidade. Tá bom? Religiosidade é, pois, como cada pessoa, em sua própria condição, tem sua reação diferente. Muitos não deram importância, muitos colocaram o incômodo em segundo lugar em seus cotidianos, outros se preocuparam e criaram suas maneiras de conviver com este convencimento, outros descobriram seus jeitos de tentar resolver a situação. Há os que se juntaram a outras pessoas para juntos buscarem atender ao incômodo que tinham. Percebe, então?
Eu estou convencido e eu vou agora descobrir como é que eu vou responder. Alguns, não pode ter sido eu, né? Não dei importância. É uma religiosidade. Não dei importância. Outro deu importância, mas colocou em segundo plano. Tem coisas mais importantes do que aquilo. Entendeu? Ah, Então, colocou em segundo plano. Outros disse, não, isso aqui é importante para mim, eu vou cuidar disso. Eu vou ver o que é que eu posso consertar nessa situação minha com Deus. É uma religiosidade também. E tem outros que deram muita importância e se juntaram a outros formando religiões. É outra religiosidade também. São religiosidades diferentes, são respostas a esse convencimento do Espírito na vida delas. 6. Desses jeitos particulares de resolver o convencimento que viviam, 4 grupos ficam fáceis de serem percebidos como respostas a esta atuação completa, perfeita e eficaz do Espírito Santo do Senhor dentro do projeto da graça. Por que é tão importante assim essa ação do Espírito? Porque ele conseguiu. Todo mundo está convencido que é pecador. Todo mundo. Até quem diz que não está, está. Entendeu? Todo mundo está convencido de que é indigno diante de Deus. Veja só, um grupo grande é formado pelos indiferentes. Os que nada responderam ao convencimento. Continuaram driblando ou suportando o incômodo que suas almas vivem o tempo todo. Pois o Senhor não desiste deles, continuando assim, sem quererem mudanças e sem a ajuda do Espírito na mudança, continuarão condenados ao tormento eterno. Se sentem incomodados, mas não dão importância. Aprenderam a conviver com esse incômodo. Um segundo grupo grande são os enganadores. São o joio em qualquer religião do mundo. Se incomodam com o convencimento na alma, mas não se rendem em seus anseios carnais, humanos, pessoais. Se tornam religiosos como barganha, troca com Deus, tranquilizam a consciência, são mais dedicados até que os outros, ou menos dedicados na prática religiosa. Esses, não sendo novas criaturas, não sendo ovelhas, sofrendo com o convencimento e se esforçando para esta troca, estão sempre prontos como os fariseus, estão sempre prontos como os fariseus, né? A julgar e condenar os outros. Esses não estão salvos, continuam condenados, apesar da religiosidade que praticam. Um terceiro grupo são o trigo de religiões, tá? Que tem suas religiosidades semelhantes por vários fatores e se reúnem numa determinada religião, acreditam que juntos com outros podem dar uma resposta melhor ao convencimento do Espírito em suas almas. Religião, olha a segunda pergunta, qual a diferença de religiosidade para religião? Tá? Religião é, pois, a institucionalização de religiosidades semelhantes. Esta prática promove muito mais virtudes que defeitos na vida dessas pessoas em muitos sentidos. Para elas, o joio das religiões, o joio é neutro no que são e no que fazem de inconvenientes contra eles mesmos e contra a religiosidade dessas pessoas, tá? Então eles não se incomodam em conviver com o joio,
tá bom? Eles sabem cuidar, eles sabem viver, sabem ver a diferença, até se edificam, mesmo convivendo com o joio, tá bom? 10º, um quarto grupo, que é grande também, são o trigo sem religião. Gente que pratica a sua religiosidade fora de uma religião institucionalizada, por vários motivos. Para essas pessoas, a religião tem mais defeitos que virtudes. Elas se sentem mais edificadas e úteis a Deus e seus propósitos fora da convivência religiosa do que dentro. Para essas pessoas, o joio das religiões é maléfico, pernicioso, doentio e perverso. Entende? Então são esses 4 grupos, né? Mas aí a diferença de religiosidade é que a religiosidade é uma resposta que todo ser humano tem diante do convencimento que o Espírito dá. E religião é a institucionalização, a organização, né, de religiosidades semelhantes. Eu me junto com outros que têm religiosidade semelhante e a gente organiza uma religião. A gente organiza a maneira de trabalharmos juntos, não é? Dentro dessa nossa necessidade religiosa. Tá bom? Então, esses são pontos, né, a respeito de qual a diferença entre religião e religiosidade. Tá bom?